Olá, oitavo ano. Vamos para mais uma aula de ciências dessa semana. Vamos aprender um pouquinho sobre o grupo dos vegetais e seus processos reprodutivos. Então, nós vamos começar falando das briófitas, que são as plantas mais simples, né, considerada aí mais antiga no processo evolutivo e que são classificadas como plantas avasculares. Por que avasculares? Porque não possuem vasos condutores de seiva. O fato dela ter essa característica avascular, ela precisa ser de pequeno porte. Então, nós vamos encontrar nessa classificação das briófitas os musgos, né, que são encontrados em ambientes úmidos, tá, porque são dependentes da água para a reprodução. Tá? Então, nós temos aqui a estrutura, como é o organismo, né, de uma briófita, de um musgo, neste caso aqui. Vemos estruturas semelhantes à raiz, né, caule e folha, mas na verdade eles não possuem essa estrutura, né? São rizóides, cauloides e filóides, e a estrutura, né, onde os esporos aqui, né, ó, serão lançados aí para a reprodução, tá? Bom, vamos ver a reprodução das briófitas. Então, nós temos a fase sexuada, nós temos aqui, ó, a parte masculina e feminina, né, ó, os anterozoides e a oosfera. Nesse processo, né, então o transporte do gameta masculino, como que ele é feito? Como que o gameta masculino vai chegar até o feminino? Através da água. Então, ele depende da água para que esse transporte seja feito. Então, a célula masculina, ela tem um flagelo, né, uma cauda, que ele vai nadar até a estrutura feminina para ser fecundada. Tá? Dessa fecundação vai surgir o embrião, né, ó, e que esse embrião é aquela cápsula que nós vimos lá no comecinho, né? Essa cápsula vai liberar os esporos e que vai dar origem a um novo musgo, tá? Depois, nós temos um outro grupo de plantas, que são as pteridófitas. As pteridófitas, elas já evoluíram um pouquinho, né? Já é uma planta considerada mais evoluída do que as briófitas. Por quê? Aqui a gente já observa que elas são plantas vasculares, elas já possuem vasos condutores de seiva. É como se fosse semelhante aí aos vasos sanguíneos, né, do nosso corpo. Tá? Então, transporta a substância a esses vasos, que é importante para desenvolvimento da planta. Então, nós temos nesse grupo as samambaias, as avencas, né, que a gente às vezes encontra aí na nossa casa. E nós vamos ver aqui, ó, esses pontinhos pretos tão comuns nas samambaias, que são chamados de sólios. A gente vai ver a importância dele na planta. Reprodução de uma pteridófita, né? Como que ela se dá? Então, nós temos aqui, ó, a fase esporófito, que é onde ocorre a produção aí dos esporos, né? Então, esses solos, eles se formam quando a planta está no seu processo reprodutivo. A liberação dos esporos, né? Que esses esporos, eles vão cair nos solos. Ainda as pteridófitas são dependentes da água, né? Para germinação, fecundação, né? E vai formar o que nós chamamos aqui, ó, o gametófito, que é essa partezinha da planta que parece um coração, né? Aqui vai se formar as células masculina e feminina e que vai haver aqui a fecundação nessa região e dar origem a uma nova planta, tá? Uma nova samambaia ou uma nova avenca, certo? Então, esse é o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Depois, nós temos um outro grupo, que é chamado do grupo das gimnospermas. Gimnosperma significa sementes nuas.
né? O que são as sementes nuas? Ela não tem a proteção do fruto, né? Nas gimnospermas não encontramos o fruto, somente as sementes. Olha só, nós temos aqui o pinheiro, né? Que é uma dos representantes desse grupo de vegetal, tá? Aqui nós vamos encontrar os estróbilos, né? Tanto masculino quanto feminino, que pode estar na mesma planta ou pode estar em planta separada. Bom, o masculino vai produzir o grão de pólen e os estróbilos femininos vão produzir o óvulo. Nesse grupo de vegetais já não depende da água, né, para reprodução, tá? A fecundação, né, das células, né, reprodutoras se dá através, os grãos de pólen serão levados através do vento. Então, o vento carrega o grão de pólen até a parte feminina da planta, tá? A reprodução, então nós temos aqui duas plantinhas que podem estar separado, masculino e feminino, ou na mesma planta pode ter os estróbilos feminino e masculino, mas a planta ela não se autofecunda. Então nós temos uma pinha masculina, a pinha feminina. Na masculina, a liberação do grão de pólen, que carregado pelo vento até a pinha feminina e vai formar a semente, né? E a semente, quando cai no solo, né, vai dar origem aí a uma nova planta, tá? Olha só, agora nós temos o grupo das angiospermas, né? Angiospermas, flor e fruto. Olha aqui, nós temos uma imagem bacana, né? Que é lá da nossa escola, pra gente matar um pouquinho a saudade. No meio do pátio tem uma angiosperma, né? Que é um flamboyant. Na nossa escola tem várias plantas, né? A maioria são angiospermas. Neste grupo, é considerado o grupo mais evoluído das plantas, né? Pelo fato da semente ser protegida pelo fruto e também, né, ter a flor, tá? Então, como que se dá a reprodução da angiosperma, né? Então, nós temos a flor, que é uma característica deste grupo. Aqui eu tenho, as flores são, né, diversas e pode apresentar algum dessas estruturas ou não, tá? O que é importante a gente ver? Aqui, ó, essa estrutura masculina e também a estrutura feminina. Então, nós vamos ver aqui, ó, no centro a estrutura feminina, que é o estigma, né, ó, que é formado, né, que é o gineceu, né, que é formado pelo estigma, estilete e o ovário, né, ó, que vai estar lá embaixo, e também as estruturas masculina, tá? Que onde estarão aí o grão de pólen. Às vezes a planta se autofecunda, né? A própria flor, nem sempre, né? Às vezes ela precisa dos insetos, né? Para fazer a polinização, como é o caso da abelha, né? Borboletas e alguns pássaros também, como por exemplo o beija-flor, tá? Que vai ali, que toca na planta e carregam aí os grãos de pólen, fazendo com que ele chegue até a estrutura feminina e ocorre a fecundação, tá? Então, nós temos aqui a parte feminina e masculina, os grãos de pólen, que pode ser carregado pelo vento, que pode ser carregado pelos insetos, a fecundação, tá? Todo o processo de fecundação, germinação, né? Formação aí da semente e o desenvolvimento aí da planta, né? A germinação da semente e formação da nova planta, certo? Bom, no final, vou apresentar para vocês o cladograma. O que é um cladograma? Um diagrama que vai identificar uma sequência evolutiva, né, de um grupo de seres vivos. Neste caso aqui, o grupo de ser vivo são as plantas, tá? Nós temos
aqui uma sequência evolutiva que começa desde as algas, depois ó, vem o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Acredita-se que houve essa sequência evolutiva, começando lá pelas briófitas, né, desde as algas, que depois deram origem às briófitas, das briófitas evoluíram para as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Cada etapa, a planta ela foi desenvolvendo estrutura para adaptar aos diferentes ambientes, né? Então, o que antes era completamente dependente da água, né? Aos poucos ela foi desenvolvendo estrutura para que não dependesse tanto da água para reprodução e pudesse adaptar a diferentes ambientes, né? E ocupar todo o espaço aí do planeta Terra, tá? Então nós temos na A, qual a característica aqui, ó, do grupo das briófitas? Presença de um embrião, né, ó. Nas pteridófitas, a gente já vê a predominância da fase esporofítica, que nós vimos lá, a formação dos esporos, né, lá nos solos. A presença de sementes, que a gente já observa aqui nas gimnospermas. E nas angiospermas, a presença de flores e fruto, que é uma característica desse grupo de vegetais. Bom, de forma bem simplificada, vocês têm aí uma noção de todos os grupos dos vegetais. Vocês vão aprender com bastante detalhe no ensino médio, quando vocês estudarem biologia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato através dos grupos, tá? E que vocês consigam desenvolver aí a atividade dessa semana. Bons estudos e até uma próxima